Hoje eu vim aqui para compartilhar algo muito importante com vocês. Eu quero ler um trecho. Pode se chamar de carta, tá? Eu vou ler o trecho de uma carta para vocês, uma carta que ela é muito significativa para mim. E eu vou ler porque eu não quero errar nenhuma das minhas palavras, para que vocês talvez possam entender um pouco mais o significado desse processo da depressão. Mas antes de ler essa carta, eu quero conversar só um pouquinho com vocês. Eu já falei em alguns outros posts atrás, que a OMS publicou, né, que a depressão é a doença mais incapacitante no mundo hoje, que são mais de 300 milhões de pessoas com esse transtorno. Mas estima-se que são mais de 400 milhões de pessoas, porque muitas pessoas não fazem parte desse registro. E a OMS coloca que são dois grandes motivos para o crescimento tão estrondoso desse transtorno nos últimos tempos. Um deles é a falta de suporte. Ninguém está preparado para lidar com a depressão. A saúde pública, o poder público, a sociedade, nós não estamos preparados para lidar com essa doença. E nesse mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, é um mês que a gente ouve mais pessoas falando a respeito, né, sobre a prevenção do suicídio. Mas a gente precisa falar de um processo que vem antes do suicídio, que é a gente poder enxergar a depressão. A gente precisa falar sobre isso. Isso precisa deixar de ser um tabu. A gente precisa conversar mais sobre isso. E eu falo isso por experiência própria. Que a informação, a educação, ela pode salvar vidas, né? Porque eu já falei aqui com vocês sobre o que não é a depressão, né? Depressão não é frescura, depressão não é uma dorzinha, depressão não é preguiça, depressão não é falta de fé, né? Mas depressão também não é uma doença emocional. É falta de inteligência emocional, é falta de autoestima, é uma coisa totalmente emocional, da sua cabeça. É da sua cabeça. Mas uma coisa que eu aprendi que foi muito importante para mim foi o que o Dr. Pedro Calabres colocou uma vez, que é um neurocientista maravilhoso, que eu adoro, e ele colocou que a depressão é um transtorno neuropsiquiátrico. Que o cérebro das pessoas que têm depressão, ele tem estrutura e funções totalmente diferentes. Na verdade, ele tem disfunções, né, muito sérias, muito complexas. E a estrutura do cérebro também é diferente. Então, às vezes, quando você toma essa atitude, ou quando você recomenda para alguém, vamos fazer atividade física, que aumenta o nível de dopamina, vai melhorar. Vamos fazer meditação, né? A ciência já provou que a meditação ajuda bastante. Tudo isso é verdade, né? Procurar fazer mais as coisas que a gente ama, estar mais perto de Deus, reconhecer os milagres do dia a dia, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito válido. Mas tem uma coisa que a gente esbarra no maior dos preconceitos, que é o uso de medicação. Quando você tem um acompanhamento por um profissional responsável que faz esse diagnóstico dessa disfunção no teu cérebro, na estrutura do teu cérebro, que não é uma frescura, né, como a maioria julga, a medicação é muito importante. Na verdade, ela é imprescindível para esse processo de cura. Só que esse é um dos maiores preconceitos. É preconceito para quem vai comprar o medicamento, porque eu já vi casos, relatos de pessoas que vão e fingem que é para outra pessoa, que não é para si. Pessoas que compram por telefone e pagam digitalmente para não ter contato com quem vai entregar, com vergonha de estar comprando aquele medicamento. E depois, quando estão tomando o medicamento, se afastam muitas vezes dos eventos sociais, porque quando alguém te oferece uma bebida, você vai falar assim, não tô podendo beber. Por quê? Tá de dieta do álcool? Tô de dieta do álcool. Não, tô tomando um remédio tarja preta, né?
Brincadeira, que eles nem têm tarja preta, né? Pelo menos não os meus. Mas é esse o julgamento, né? E as pessoas têm, elas mesmas têm preconceito, né? Delas mesmas. E agora, se você tivesse com dor de cabeça, você tomaria um remédio para dor de cabeça? Você pediria em público? Tem um analgésico aí para dor de cabeça? Né? Mas para uma dor que não tem como explicar, tomar medicação, normalmente se julga que é uma pessoa fraca, né? Que não conseguiu reagir à depressão e ela tomou conta e agora você precisa de remédio. Então, entenda que a depressão é uma mudança na estrutura do cérebro e precisa de medicação para ajudar a resolver, ok? Eu tinha falado para vocês de uma carta que eu gostaria de ler. Um dos aprendizados que eu tive com o Dr. Pedro Calabres também é que a gente precisa de informação, a gente precisa falar a respeito, precisa estar com pessoas que falem a respeito, que tenham conhecimento a respeito. E eu fiz tudo isso. E eu cheguei até aqui. E essa carta que eu vou ler para vocês é o resultado até aqui de tudo que eu passei. E eu espero que vocês entendam o significado dessa carta. Na capa desse vídeo tem uma fotografia de uma árvore com uma planta parasita, né? Uma trepadeira grudada nela. A parasita é aquela planta que suga, né? Ela suga a árvore hospedeira, né? E foi inspirada nessa árvore que eu vou ler isso para vocês. Em 20 anos, uma enorme trepadeira grudara-se a essa árvore sólida e quase a sufocara. Era difícil dizer onde a árvore terminava e a trepadeira começava. Esta enrolara-se tão completamente em torno da estrutura dos galhos da árvore que suas folhas pareciam, à distância, ser as da árvore. Só bem de perto a gente podia ver como que haviam sobrado poucos ramos vivos e com poucos gravetos ali, desesperados, brotavam daquela árvore, espetando-se como uma fileira de polegares do tronco maciço. Suas folhas ali continuando, né, esse processo de fotossíntese num modo totalmente ignorante àquela biologia mecânica que estava acontecendo. Eu confesso que eu me senti cúmplice daquela árvore. A minha depressão, ela havia tomado conta de mim como aquela trepadeira dominara aquela árvore. Ela me sugou uma coisa que se embrulhara à minha volta, feia, e era mais viva do que eu. Ela tinha vida própria e pouco a pouco ela asfixiara toda a minha vida. Quando eu tentei pensar claramente sobre isso, eu senti que minha mente estava emparedada, não podia se expandir em nenhuma direção. Eu sabia que o sol estava nascendo, se pondo, mas pouco da sua luz chegava até mim. Eu me sentia afundando sob algo que era muito mais forte do que eu. Primeiro eu não conseguia usar os tornozelos, depois eu não conseguia controlar os meus joelhos, em seguida a minha cintura começou a se avergar sob aquele peso do esforço, então os meus ombros se viraram para dentro e no final eu estava comprimida e fetal. Esvaziado por essa coisa que me esmagava, sem me abraçar, essas garras, elas ameaçavam pulverizar minha cabeça, minha coragem, meu estômago, quebrar meus ossos, ressecar meu corpo, porque sugava. Ela continuava ali, assim, panturrar de mim, quando já parecia não ter sobrado mais nada para alimentá-la. Se o meu tronco estava ali apodrecendo, essa coisa que se alimentava dele estava agora forte demais para deixá-lo cair. Ela se tornara um apoio alternativo para o que destruíra. E às vezes ali naquele canto mais apertado da cama, atormentada por essa coisa que ninguém parecia ver,
Eu rezava para um Deus que um dia eu acreditei plenamente, inteiramente, e eu pedia libertação. A cada segundo de vida me feria, porque essa coisa, ela drenara tudo que fluía em mim. Eu não podia sequer chorar. Até minha boca estava ressecada. Eu pensava que quando nós sentimos muito mal, as lágrimas jorrassem, mas a pior dor possível é a dor árida da violação total, que chega depois que todas as lágrimas já se exauriram. A dor que veda cada espaço através do qual você antes entrava em contato com o mundo e o mundo entrava em contato com você, essa é a presença da depressão. A dor que veda cada espaço através do qual você se comunicava, entrava em contato com o mundo e o mundo entrava em contato com você, essa é a presença da depressão, a trepadeira que nasceu. Essa carta poderia ser minha, mas é trecho de um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, do Andrew Salomon. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. A gente precisa conversar muito sobre isso.